Graça e paz, cara amiga, caro amigo, que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho neste sábado, com o qual nós concluímos a 21ª semana do Tempo Comum. Essa semana foi uma semana rica, na passagem que nós fizemos na leitura dentro do Evangelho de Mateus, e começamos saindo do capítulo 24, entramos no capítulo 25, que é aquela parte que trata do último discurso de Jesus para os seus discípulos, e é o texto com o qual nós concluímos essa leitura que nós estamos fazendo do Evangelho de Mateus, porque a partir da próxima segunda-feira nós já vamos ler o Evangelho segundo Lucas. E como eu tinha dito para você, que a gente não leria todo o Evangelho de Mateus nesse período do Tempo Comum, nessa leitura que a gente está fazendo desde a 10ª semana do Tempo Comum até a 21ª. É uma leitura na qual algumas partes são lidas. Por que é que a gente não vai terminar de concluir essa parte daqui? Porque é um texto que aparece na liturgia, apareceu no ano passado, o sermão que fala do juízo final. A gente pode ler parte dele na festa de Cristo Rei, dependendo do ano que se está celebrando. No tempo do Advento vem esse texto. Então, portanto, esse texto a gente finaliza o Evangelho segundo Mateus, com essa parte do Evangelho de Mateus que a gente diz que é o chamado sermão escatológico, que é o sermão que trata sobre as últimas coisas, sobre esse momento de transformação da história. Eu estou sempre usando essa metáfora que é interessante, de a gente dizer que é, por exemplo, esse discurso escatológico que trata com um gênero chamado apocalíptico, que é um gênero que quer dar esperança a gente, mas que fala também da vida como aquilo que é, como coisas interessantes, coisas boas. Por exemplo, a gente fala da mãe, do nascimento, como coisa muito bonita, e é realmente uma coisa muito bonita, uma coisa muito bela. Mas vai perguntar para uma mulher que fica grávida se é tudo flor durante a gravidez. Olha, a pobrezinha fica com os pés inchados, ela tem enjoo, é tudo muito bonito falar da maternidade, não sei o quê, mas a maternidade tem um custo. A mulher se transforma durante o período da gravidez, As roupas que não cabem mais nela, o chinelo que não entra mais no pé, porque o pé fica parecendo uma bola, porque tem às vezes dificuldade com a circulação, isso, aquilo. É lindo ser mãe? É. Mas tem o seu preço, tem o seu custo. E a hora do nascimento, que o povo diz que é uma dor que tem que ser sentida, Se a mulher não está sentindo dor, toma ali uma injeção, que é para induzir a pobrezinha a sentir a dor do parto, as contrações aumentarem. É lindo ser mãe, mas a hora do parto é dolorosa. É lindo ser mãe, dizer que você foi amamentado com o leite da sua mãe, disso, aquilo, outro. Mas para ela fazer isso, essa beleza toda tem um custo, ela se descalcifica, porque o leite que ela está dando depois faz falta para os ossos dela depois, As doenças que muitas vezes se desenvolvem em algumas mulheres, osteopenia, como é o nome da outra? É com osteo também, que agora não me osteoporose, doenças que dão na mulher porque também ela sofreu descalcificação. É lindo ser mãe? É. Porém, olha o preço. Coisa linda, uma mãe amamentando o filho. E quando arrebenta o bico do peito da pobrezinha e o menino não quer saber disso, ele tá mamando, sugando, puxando. Dói ser mãe. E depois, não basta, que depois a vida prossegue com outras dores emocionais, de ver o crescimento do filho, às vezes a partida de dentro de casa, ou se um filho se desencaminha. Ontem a gente lembrava de Santa Mônica, Quantas lágrimas daquela mulher por causa desse seu filho. Então, eu pego muito essa imagem para a gente entrar no clima apocalíptico, é isso. Agora, o que é que acontece? Chega um tempo, a gente só pode ficar lá dentro 9 meses, mais de 9 meses não dá. Se o menino tá lá muito preguiçoso, bora menino, tem que sair daí de dentro, cabra. Se não vai por bem, vai por mal. Deu o remédio, a injeção pra mãe aumentar a contração, não deu jeito não, cesariana, tem que sair. Cumpriu o
tempo, agora tem que botar a carinha cá do lado de fora. Então tem todo esse processo aí de dor, de sofrimento. Então o tempo escatológico é um tempo que a gente poderia usar bem essa metáfora, essa comparação. Chega um tempo, se amadurece e o mundo passa por esse momento de transformação. Assim também, para nós, as realidades escatológicas, a realidade final da vida humana, que é a morte, o juízo, o purgatório, o céu ou o inferno, porque essa é uma verdade que também pode existir, uma vida que se frustra, uma vida que não se realiza, e a parábola de hoje vai falar disso também, e é necessário que a gente fale e não se omita em falar desse risco que uma vida humana corre de não ser bem realizada, de não dar frutos. Então, assim como o nascimento, a gente chama de nascimento, mas poderia dizer que era uma morte, porque tudo aquilo que pertence ao passado da gente já é uma espécie de morte. A gente já morreu de alguma forma. As células da gente não são mais as mesmas. A gente é a mesma pessoa, mas nós não somos idênticos. Nós não somos idênticos àquela hora que mamãe pariu a gente. As células da gente já se transformaram muito, os dentes já trocaram, o cabelo está cortando sempre, né? E vem nascendo, e lá vem cabelo lá de dentro. E os que estão aparecendo agora já estão aparecendo branco, não estão aparecendo mais na cor que apareceu quando eu era adolescente, ficava comendo quiabo para ver se nascia a barba. Então tudo isso vai se transformando, tudo isso é mudança biológica. E essas mudanças biológicas fazem também a gente pensar nessas mudanças que nós chamamos teológicas, daquela que são a nossa relação com Deus. Mas olha só, isso que nós chamamos de mudança, e ontem a gente se perguntava, né, quando é que a gente começa a morrer, esse mistério, né, de uma morte que, como certos filósofos diziam, né, que a gente já começa a morrer quando nasce. Isso é verdade, não é? Eu dizer para vocês, olha, meu olho já precisa de uma ajudazinha, porque ele já morreu um pouco, já não consigo ver com toda aquela forma como eu via quando era adolescente, pegava a agulha e a linha no fundo da agulha com tanta facilidade. Agora já não é mais, eu passo meia hora apertando o olho e nada, não funciona, né? Ou vai com os óculos ou não vai. Então parte da minha visão morreu. Eu preciso agora de uma ajuda. Ela ressuscita, entre aspas, né, com a ajudazinha de uns óculos. Então a vida da gente é esse contínuo, viver e morrer e se transformar. Mas assim, como o nascimento foi marcado por angústia, né, angústia significa aperto. Angústia significa isso, uma coisa apertada. A gente, para sair da barriga de mamãe, teve que passar pelo aperto de nascer. Assim também a morte, ela carrega consigo essa mesma coisa. Essas duas coisas vão juntas, morte e vida. A morte nossa pessoal, a morte do mundo, a morte de uma geração, a morte de comportamentos dentro de uma sociedade. Todas essas mudanças, elas trazem para a gente pavor, elas trazem medo e elas trazem oportunidade para a gente crescer. Ou a gente aproveita as oportunidades e cresce, ou então a gente começa a morrer vivo. Porque de fato a gente já começa biologicamente mesmo morrendo vivo. Aos poucos a gente vai morrendo até que chega a morte definitiva. Mas tem uma atitude que é essa, que na medida em que a gente vai exteriormente morrendo, o homem exterior vai morrendo, vai crescendo o homem interior. Quando a gente começa a falar com certas pessoas que são idosas, que a gente vai olhando para o corpo físico, tá acabado, tá murchando, já não tem aquela beleza externa, né, que a gente viu um dia. Mas quando a gente vai escutando essas pessoas, elas são cheias de tanta sabedoria, a gente vai dizer, foi crescendo por dentro. Dentro dela está crescendo um homem interior. É como quando a gente fala da crisálida, né? Vira uma lagarta, depois ela vira uma borboleta. Não é? Se a gente disser para a lagarta, olha, fica tranquila, que o que você está fazendo aí agora é se transformando, você vai poder voar, você não vai precisar mais ficar se arrastejando pelo chão. Se a gente começar a contar isso para uma lagarta, pode ser que ela diga, isso aí é um maluco, com essas histórias de dizer que eu vou me transformar, que eu estou me transformando, eu estou aqui me arrastando pelo chão. A crisálida vai dizer, eu estou sentindo tanta dor para sair daqui, ele vem para cá com essas histórias de que eu estou me transformando. Pois é, a igreja se aproxima da gente para dizer isso para nós. Gente, não precisa desse medo, é preciso alimentar a esperança, porque esse processo que a gente está chamando de morrer é um processo de renascer, é um processo de transformação. Tem um homem interior que pode ir crescendo
nascendo dentro da gente. Hoje a gente celebra Santo Agostinho. Santo Agostinho gostava de dizer assim para o povo: redete ipsum, volta para dentro de ti, in interiore homine habitat Deus. É no homem interior que Deus mora, essa força de Deus, esse mestre interior que vai guiando a gente por dentro. Daqui a pouco a gente vai fazer uma referência à carta aos Tessalonicenses que mostra a gente justamente isso, né? De Deus que vai guiando o seu povo, vai animando a nossa vida, vai orientando a nossa existência. Muito bem, chegamos a essa última parte do Evangelho de Mateus, nessa leitura que nós estamos fazendo, encerra hoje com o capítulo 25, versículos de 14 a 30. Mais uma parábola que Jesus vai contar, e essa parábola hoje é uma parábola muito interessante, é uma parábola que fala de administração, administrar, vê dentro que tem a palavra ministrar, ministrare significa servir, ou seja, é a vida humana que deve aprender a ser serviço. O Evangelho de hoje conta essa seguinte história, essa seguinte parábola que Jesus contou para os discípulos. Então é uma parábola para mim, para você, para quem é crente, para quem acredita na palavra de Jesus. Diz que um homem ia viajar para o estrangeiro. Aqui a gente vê uma clara imagem desse retorno de Jesus ao Pai, que pelo mistério da sua ascensão, ele deixa os seus discípulos, vai deixar aqui a sua igreja. E antes de viajar para o estrangeiro, ele chamou seus empregados e lhe entregou seus bens. Ele entregou seus bens. Aqui no texto grego, nós vamos encontrar dizendo que ele entregou para os empregados talentos. E diz: a um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos e ao terceiro deu 1 talento. Muitas vezes, quando a gente ouve a palavra talento, a gente pensa na habilidade que um tem de falar, na habilidade que um tem de cantar, na capacidade que um tem de dançar, de pintar, de fazer poesia, de ser um cientista, talento matemático. A gente pensa nisso, né? Em talentos como capacidade, como aptidão. Mas não é isso que significa a palavra talento aqui no texto do Evangelho. O talento era uma unidade de medida para os gregos. E o talento é o equivalente a 36 a 40 quilos de ouro. 36 a 40 quilos de ouro. Então vocês que são bons de matemática, porque eu confesso logo, eu não tenho talento matemática, a minha inteligência matemática é bem reduzida. Oh, gente, a página está voando aqui. Ops lá, não venha pro lado de cá, não me atrapalhe, não, eu entro. Então, a um ele deu 5 talentos. Vamos fazer as contas de que é por 40, né? Porque 5 vezes 4, 20. Então, são 200 quilos de ouro que deu para o primeiro. Para o segundo deu 2 talentos, significa que ele deu 80 quilos de ouro. Para o terceiro ele deu 1 talento, ou seja, 40 quilos de ouro. Você sabe quanto está custando o grama do ouro hoje no Brasil? Aqui na Europa está custando em média de 50 euros, está 49 e alguns quebrados. Me parece que no Brasil o grama do ouro hoje equivale a R$304, ou seja, você que trabalha e ganha um salário mínimo, você está ganhando mais ou menos 4 gramas de ouro por mês. 4 gramas de ouro por mês. Agora imagine quanto você só ganha um salário mínimo, veja quantas gramas de ouro você ganha por ano, recebendo 12 salários, né? Pega esses 12 aí, multiplica por esses 4, você vai ver a quantidade de ouro que por ano são suficiente para pagar você que ganha um salário mínimo. Ou seja, esse camarada aqui que ganhou 1 talento, né, com 40 quilos de ouro, olha, a cifra seria mais ou menos, eu andei somando aqui, seria 12.160.000 reais que esse que ganhou 1 talento recebeu. Agora por aí vocês fazem a conta dos outros, quem ganhou 5, quem ganhou 2, quanto é que eles tinham ganhado. É uma soma realmente astronômica. É muito dinheiro que foi colocado na mão desse homem. No tempo de Jesus seria o equivalente, porque eles ganhavam o chamado denário. Então por dia uma pessoa ganhando um denário, que era o suficiente para pagar a diária, isso significa que essa pessoa que recebeu esse
um talento, esses 40 quilos de ouro, seria o equivalente a, mais ou menos, para fazer as contas redondas, 17 anos de trabalho. Salário de 17 anos. 17 anos, o salário de 17 anos. Não vai ser uma pessoa dizer assim, com 25, com 30 se aposenta, vê que é metade do tempo de uma aposentadoria, essa pessoa aí saiu ganhando. Claro, naquele tempo não tinha essa história de aposentadoria, nada disso. Mas o equivalente, a cifra é essa. Recebeu muito dinheiro essa pessoa aí, nesse ouro que ele tinha recebido. Então o patrão pegou e foi embora. E aí o empregado que havia recebido 5 talentos, diz o Evangelho, ele saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou 2 outros. Ou seja, todos lucraram em 100%. Ganharam 100% em cima daquilo que tinham recebido. Trabalharam muito bem. Qual é uma pessoa que pega o capital assim, consegue logo dobrar? Mas nem sempre é tão fácil. Esses daí sabiam trabalhar. Mas olha só que o que foi que disse o Evangelho em cima? Cada um recebeu de acordo com a sua capacidade. Quem recebeu 1 é porque tinha capacidade de trabalhar com 1. Aí ele não foi dado 5, não foi dado nada mais das suas forças. Não foi dado nada, porque até pensamos que carregar 40 quilos de ouro, né, não é fácil. Então esse outro que recebeu esses 5, 200 quilos, não é fácil. Cada um foi recebido como ele podia transportar, como ele podia carregar, não é? A cada um de acordo com a sua capacidade. Ao pé da letra aqui em grego está dito, cada um recebeu de acordo com as suas forças. Não é? Nada Deus nos dá para além das nossas forças. Não é? A gente tem até um ditado na minha região que diz, Deus dá o frio conforme o cobertor. Mas Deus também dá o talento de acordo com a capacidade. Não é só a prova que Deus dá de acordo com a capacidade. Porque, aliás, também, até os próprios talentos são uma prova para cada uma e cada um de nós. Fazer frutificar, fazer produzir aquilo que a gente recebe. Muito bem. Depois de muito tempo, aliás, voltemos aqui, que aquele que recebeu 1 talento, o que é que ele fez? Ele saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Cavou um buraco, enterrou o dinheiro do patrão. Enterrou. Enterrou. Sepultamento. Olha esse daí. Já está começando a morrer vivo. Enterrando os seus talentos. Enterrando as suas capacidades. Não querendo assumir os desafios. Esse aqui é o protótipo, é a imagem daquela pessoa que quer continuar sempre criança, que não quer assumir responsabilidade, que coisa aperta, corre por causa de mamãe e de papai para chorar. Não quer assumir a sua responsabilidade, não quer assumir o seu dever, mas ele tem capacidade, ele pode fazer as coisas, mas ele não quer nascer, ele não quer renascer. Até que não se pode nem dizer que ele não queira trabalhar, porque ele até trabalhou. Ele trabalhou cavando um buraco para enterrar 40 quilos de ouro. Ele não deve ter enterrado esse dinheiro à flor da pele. Mas aqui deve se dizer uma coisa, ele também não é burro. Ele não é ignorante. Ele é sagaz, ele é esperto, porque de acordo com a legislação rabínica, de acordo com a lei de Israel, o que é que acontecia? Se você recebia dinheiro dos outros, como ele recebeu, você cava um buraco e enterra aquele tesouro, aquela coisa. Se por um acaso alguém roubar aquilo, você não tem culpa, porque você tentou proteger o bem do outro. Então olha como ele é esperto, como ele é sagaz. Trabalhou para se defender. Tem gente que conhece a lei, mas para manipulá-la a seu favor. Não para o bem do próximo, não para o bem do outro. Porque a lei deve servir para regular a nossa relação como sociedade. Mas esse daí pega a lei para o seu benefício, a sua esperteza. Mas olha o ditado como é que diz, sabedoria quando é demais, vira bicho e engole o dono. Ele não perde por esperar. Foi muito esperto, sim. Diz que o sábio é diferente do sabido. Porque o que é o sábio? O sábio é aquele que aprendeu a ter gosto pela vida. O que é o sabido? Minha mãe disse que sabido é aquele que bate prego em barra de sabão. Olha que trabalho difícil, pegar um prego numa barra de sabão. Tum. Eita, que ele está dando cada martelada, mas numa barra de sabão. Não está suando, não está fazendo nada que realmente sirva para o seu desenvolvimento. Tem gente que passa a vida se enganando. Tem gente que passa a vida fingindo que está trabalhando, fingindo que está suando, fingindo. E esse é um problema, porque no fim é uma vida que se destrói. Essa é a morte interior.
Essa é a morte que começa por dentro, de dentro para fora, destruindo a pessoa, destruindo as energias, as capacidades, os sonhos. Então esse homem é esse que faz isso aí. E depois de muito tempo, o que é que acontece? Depois de muito tempo, olha que essa palavra é interessante, Cronos. Depois de muito tempo, o Senhor voltou. O tempo é um dom que a gente precisa saber valorizar. Tem uma carta muito antiga de Sêneca. Sêneca é um filósofo, poeta e filósofo romano. Então ele diz uma coisa que é muito interessante. Ele é estoico, né? Se eu não me engano é da escola dos estoicos, Sêneca. E ele dizia assim: Omnia aliena sunt, tempus tantum nostrum est. Todas as coisas são alheias a gente, nada pertence a gente, somente o tempo pertence a nós. No fundo, né? E todo mundo tem a mesma quantidade de tempo, né? Ninguém tem um dia com mais horas do que o outro, ninguém tem uma hora com mais minutos ou mais segundos que o outro. Isso pertence a gente. E aí a gente tem que saber como é que vive o tempo, de modo tal que o tempo sirva para amadurecer a gente, e a gente não pecar, não cair do pé antes da hora. O tempo pertence a gente. O que é que a gente faz com o tempo da gente, com esse recurso? Porque senão o tempo, como era visto pelos antigos, tinha esse tempo que era chamado de Cronos, que era um tempo que saía devorando todas as coisas. E tem o tempo com uma outra palavra grega, que é chamada de Kairos, que significa o tempo não na sua quantidade, mas na sua qualidade. É aquele tempo que leva a gente a se tornar maduro, é aquele tempo que faz a gente ser melhor, que faz a gente crescer por dentro. E é interessante que os romanos, os gregos, eles fazem uma imagem de tudo. Então essa imagem do tempo cronológico, a gente poderia dizer, como não a imagem romana, mas é uma outra, daquele ser que vai se devorando, como uma cobra que vai comendo a sua cauda, né? Vai se voltando contra si e vai se devorando. O tempo pode fazer isso com a gente. E esse Cronos, ele era apresentado como uma imagem de um ser humano, com muito cabelo aqui na frente, até aqui assim, era cabelo que não faltava mais. E então Cronos, o tempo como um dom dos deuses, como eles pensavam, aparece diante de você com toda essa cabeleira. Então o que é que você tem que fazer? Você tem que agarrar nos cabelos de Cronos, de Kairos, quando ele está ali diante de você, pegar a oportunidade, porque na hora que ele vira as costas para você, daqui para trás é tudo careca, e você não tem mais como segurar pelos cabelos dele. É perder a oportunidade, é perder a chance. Se a gente perder o tempo, perdeu, não tem mais o que fazer. Quem pode reclamar? Eu vou dormir hoje o dia inteiro porque eu perdi a noite de ontem. Aquela noite está perdida, meu irmão. Você está dormindo agora, em outro dia, em uma outra hora, em outro momento. É claro que seu corpo precisa repor as suas energias. A sua energia você recupera, mas aquele tempo está perdido. Aquele tempo se foi. Porque aquele tempo que você está dormindo agora, você poderia estar fazendo uma outra coisa. Então, esse mistério do tempo, né? Que ou se perde ou se ganha. Então, aí chegou a hora de fazer o acerto de contas, e esse patrão voltou aqui depois de muito tempo para acertar as contas com os empregados. E o empregado que havia recebido 5 talentos, ele chega para o senhor e diz: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. E o patrão disse para ele: muito bem, servo bom e fiel, como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Não tem aqueles alunos da sala que são bons, tira nota 10 em tudo, né? Aquele que todo mundo sente raiva dele, porque ele acerta todos os cálculos, ele chega e mostra com muito orgulho que deu tudo certo. Esse daqui é daquele tipo. Todo mundo teve um colega assim, né? Ou se não foi você que foi assim, eu mesmo não fui. Não era essa coisa toda. E então aí chega esse daí, não é? Gabando aqui também, né? Que é justo. E o patrão diz para ele: foste fiel no pouco. Olha só, eu disse para você, o patrão deu 200 quilos de ouro. Eu já disse a você quanto está custando grama do ouro hoje, R$304. Mas esse patrão está achando que deu pouco. Deus sempre acha que aquilo que ele dá para nós é pouco. Nós é que admiramos tudo, mas Deus acha. Deus não vai cobrar para a gente como se tivesse dado muito. A misericórdia de Deus é que é grande. Os talentos dele são infinitos, mas na hora de julgar a gente, ele é condescendente, descendente. Ele desce, não é? Para o nosso nível, para um nível que nem é o nosso nível, ele desce para baixo de nós ainda, para julgar que é pouco aquilo que ele deu, embora
tenha sido muito. Mas olha como o patrão condescendente é bom. Ele diz: vem participar da minha alegria. Assim como foste fiel no pouco, eu te confiarei muito mais. Deus quer sempre continuar confiando em nós. Deus sempre confia em nós. Se a gente faz frutificar os talentos que Ele nos dá, Ele confia sempre mais, vai dando sempre mais. Mas o que Ele quer é que a gente entre na sua alegria, não quer só dar dons para nós, quer nos dar a sua alegria. Aí chegou o que recebeu 2 talentos, diz aqui: Senhor, estão mais os 2 que consegui lucrar. E o patrão diz a mesma coisa: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, confiarei a administração de muito mais, vem participar da minha alegria. Aí por fim chega aquele servo que recebeu 1 talento e diz assim: Senhor, sei que és um homem severo. Ele acha que sabe quem é o Senhor. És um servo severo. Até o sino está batendo para confirmar. És um servo severo, pois colhes onde não plantaste, ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Olha qual é o problema desse daqui. É que ele cavou o chão, não é? Com a sua omissão. A omissão não limpa as mãos da gente. Pilatos, quando lavou as mãos por causa de Jesus, né? A omissão não lava as mãos da gente. A omissão suja as mãos da gente, como esse homem sujou a mão aí para cavar esse buraco na terra. Por causa de quê? Do medo que ele sentia. Isso não faz você lembrar de Adão quando pecou, que se escondeu de Deus, porque ele disse: eu ouvi os teus passos e fiquei com medo e me escondi aqui debaixo dessa árvore, debaixo dessas folhas. A humanidade que vai se escondendo de Deus, escondendo os seus talentos, escondendo as suas capacidades, escondendo a sua responsabilidade, a sua habilidade de dar uma resposta para problemas que a gente pode ter diante de nós. Aí ele entrega para Deus: aqui tem para o patrão, aqui tens o que te pertence. Mas o patrão tinha dado para ele, tinha confiado dele, ele não quis pensar que aquilo era dele, não deu para ele, faça o que você quiser. Ele podia usar bem os talentos que recebeu. O patrão respondeu para ele: servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei. Se é verdade que ele pensa essas coisas do patrão, tinha uma outra solução para ele, para fazer render o dinheiro do patrão. E o patrão disse para ele: então, devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai a quem tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância. Deus vai sempre confiando mais. Quem tem, que faz multiplicar o que tem, vai sempre querer ser mais. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Sim, porque aquilo era um peso para ele. Para que deixar ele com aquela fortuna na mão, se ele não sabe aproveitar o que lhe foi oferecido? Então é melhor tirar tudo dele, não é? Já que ele não sabe fazer frutificado. Põe na mão de quem sabe fazer render. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão, ali haverá choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes, eu já disse ontem, que significa entrar no desespero, é não ter mais esperança. Nós temos esperança, nós que estamos ouvindo essa parábola, porque nós ainda estamos no tempo. Mas quando se concluir o tempo, não tem mais esperança. Eu lembrei a vocês a frase de Dante Alighieri, né, que vê no frontispício do inferno lá escrito: deixai a esperança vocês que por aqui entram. Então, nós temos esperança. Essa parábola termina de uma forma chocante, justamente para mexer com você, para mexer comigo, que ainda temos tempo. Para ele o tempo foi finalizado, ele não tem mais chance. Mas você e eu, nós temos uma oportunidade. A oportunidade está sendo dada a nós. Jesus está passando na nossa vida. Atribuem uma frase a Santo Agostinho, que é o santo que nós celebramos hoje, e que diz que o nosso coração está inquieto enquanto ele não repousar em Deus. Agostinho é esse homem que pegou o talento que Deus tinha dado para ele, não é? E um pouco ele saiu cavando onde ele podia. Agostinho é um homem que busca Deus. Ele foi buscando Deus. Ele achava que ia estar na seita dos maniqueus, por onde ele passou 9 anos. Ele buscava, ele tinha sede. E depois ele vai dizer para Deus: Senhor, eu estava te buscando fora, tu estavas dentro de mim. Mas Agostinho faz a gente lembrar uma coisa, que no fundo, os talentos de Deus em nós, é Deus mesmo quem trabalha esses talentos, não somos nem nós que trabalhamos, é Deus que trabalha. Depois Agostinho vai dizer assim, um momento ele diz que no final de tudo nós vamos entrar no teu repouso e tu repousarás em nós.
porque agora Deus está trabalhando em nós. E quando nós entrarmos no céu, na plena posse, é a entrada nessa contemplação de Deus que é amor, entrar nesse amor de Deus. Eu estou vendo aqui alguém dizer assim que a morte não é nada. Olha, para Agostinho, sim, a morte ela é um peso, porque a morte é consequência do pecado, né? Então existe essa morte que pode fazer dano ao ser humano, sobretudo essa que é chamada a segunda morte. Não é? Mas Agostinho, inclusive, lembra uma fase da vida dele que é normal que o homem tenha esse timor mortis, o temor da morte, que é alguma coisa que é humana, porque até o próprio Jesus teve o temor da morte. Isso Agostinho nos ensina. Mas Agostinho nos ensina, sobretudo, que existe a esperança. Não é? Diz que o homem novo canta o cântico novo, e esse cântico novo é o cântico daqueles que aprendem a amar. E na hora que a gente aprende a amar, Santo Agostinho, comentando a carta de São João, tem uma pregação sobre ela, a pregação número 7, ele vai dizer uma coisa: ama e faze aquilo que tu queres. Por quê? Porque já diz a carta de São João, o amor joga fora todo medo. Olha o problema desse servo aí que pegou um talento e enterrou por causa do medo. São João, na sua carta, vai dizer que o amor joga fora todo medo. Onde tem amor, não existe temor, porque o amor vai superar esse temor, porque a gente vai fazer a grande descoberta, não é, de que há um Deus que não quer a nossa destruição, que não é inimigo do nosso coração. E assim o nosso coração, que é feito por Deus, modelado por Deus, só vai ter descanso em Deus mesmo. Mas esse amor que a gente tem por Deus passa pelo amor ao nosso próximo. Por isso que eu dizia a carta de hoje que a gente tem de São Paulo aos Tessalonicenses, São Paulo vai dizer para eles: não é preciso escrever a respeito do amor fraterno, pois já aprendeste de Deus mesmo. Aprendeste de Deus mesmo, amar-vos uns aos outros, é que já estás fazendo com todos os irmãos de toda a Macedônia. É isso, não é? E de São Paulo, para aprender a progredir sempre mais. Então é isso que nós queremos, aprender a progredir sempre mais. Will, esse poema que você se refere, infelizmente, isso é um fake news. Não é? Atribuem a Santo Agostinho esse poema, ele não é dele. Tem aqui a Rosimeire, eu já disse até para ela quem era o autor direitinho. Tem duas versões de um poema que é colocado, porque quando uma pessoa não sabe uma coisa, põe na boca de Santo Agostinho. Santo Agostinho escreveu tanto que aí o povo joga qualquer coisa na conta dele. Mas essa aí é uma pregação, aliás, de um padre, depende de qual das duas é que você está falando, ele é até inglês, não é? E se põe na conta de Santo Agostinho, se põe muitas lembranças de missa de 7º dia, de missa de 30º dia. Isso é um erro, não pertence a Santo Agostinho essa oração, essa frase que circula pela internet, que circula por aí afora, não é de autoria de Santo Agostinho. Pede aí a Rosimeire, que eu já mandei esses dados para ela, depois ela pode mandar aí para você os dados certos, ou depois eu mesmo te mando aqui nos comentários internos. Mas de todas as formas, com Agostinho a gente pode sim aprender, não é, que a gente vai vivendo nessa comunhão da igreja, nessa comunhão dos santos, que a gente vai vivendo, se convertendo, sendo chamados a renascer interiormente e tendo esse perigo, né, de viver como já pessoas que começam a morrer. Na verdade, ele experimenta na vida dele, não é, a força de uma ressurreição que acontece justamente pela força da oração da sua mãe Santa Mônica, como a gente refletiu no dia de ontem. Agora tem uma coisa de Santo Agostinho que eu acho muito interessante e que um pouco está presente na oração que a gente celebra na missa de hoje, não é, que vai nos dizer o seguinte, com a qual eu quero concluir essa nossa live. Santo Agostinho, né, na sua festa, nos faz pensar nisso. A oração diz assim: santificai-nos, ó Deus, pela participação na mesa do Cristo, a fim de que, membros do seu corpo, sejamos transformados naquele que recebemos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Agostinho dizia sempre isso às pessoas: vocês receberam o corpo de Cristo, portanto se transformem naquilo que vocês são.
o corpo de Cristo. Então peçamos ao Senhor essa graça de sermos transformados naquilo que nós já somos, corpo do Senhor. E corpo do Senhor que ressuscitou, que está presente nesse mundo, mas assinalado não pela morte, mas pela vida. Porque se é verdade que biologicamente a gente está morrendo a cada dia que passa, interiormente pela graça dos sacramentos e pelo dom da fé, a gente está renascendo, a gente está ressuscitando até ressuscitarmos plenamente. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre ti e permaneça para sempre. Amém. Quero fazer chegar meu abraço a algumas pessoas que começaram a acompanhar o nosso perfil essa semana. Rony do Fogão, aí, a Vânia Semorato, ao Padre Gustavo Moreira Mendes, Il Paradiso Terrestre, a AAMOM de Maragogi-Pinho, a Marina Marquezin e a Encadernação Litúrgica, né, começaram a seguir aqui o nosso perfil. Muito obrigado. E eu digo a você que já vai acompanhando aqui a gente, né, que assim que eu salvar aqui a live, começa a curtir, porque é o combustível para essa live andar longe e alguém achar que é importante e vai fazer um bem para ela, se você achou que fez bem para você. Um abraço para a Genilza Lisboa, que nos acompanha, para Cal Silva, para Lilia Davi, para Genilza Lisboa, Coelho Leitores, um abraço para Mima Costa, para Josimário Marques, para Maria Aline, para Maria Gorete, minha irmã, para Meire Moreninha, Bia Cláudia, Maurício Pintor, aqui o sobrinho que está aqui presente, bom dia, Everilda Menezes, Rose Santos, Cláudio Queiroz, um abraço, Maria Belarmina, um abraço para Rose Ativa, para Cássia Matos, para Vani Brito, Will Oliveira, um abraço para você, a Doces e Salgados, um abraço para Dayara Souza, Geralda Lima, para CP Biade, Frau Reisena, Wilde Souza. Um abraço para aqui, Marina Sampaio, nada nos pertence, só o tempo que nos pertence, é isso mesmo, né? Para a Maria Vanusa, talvez seja essa a forma de pronunciar correta, Irmã Ironildes, para Cristiane Nogueira. Cristiane, amanhã, não é? Vamos estar juntos aí a partir das 8 horas da manhã com os catequistas, com as catequistas da nossa diocese, celebrando o 15º Encontrão da Catequese. Se você é catequista, a gente vai se encontrar lá amanhã. Se você não é catequista, pode acompanhar a live na mesma, né, Cristiane? Eu penso que está aberto, todo mundo pode participar. Manuel Roque Santos, Reis, Amélia Reis, catequista aí, não é? Uma paróquia de Santo Antônio de Jesus, agora que a ficha me ligou, Amelinha, um abraço para ti. Aparecida, a comunidade de Nossa Senhora Aparecida, do 19º Batalhão, não é? Aí de Salvador, o 10º BC. Um abraço para vocês aí, para todos os militares e as militares que nos acompanham e aqueles que da capelania nos acompanham. Ana Maria Anjos, um abraço para você. Um abraço para a Ítala, tudo bom, Ítala? Deus te abençoe. Um abraço para quem mais. Pronto, cheguei aqui a todos que estão acompanhando essa live. Vou encerrá-la aqui agora, deixando um bom abraço para vocês, um abençoado fim de semana e comece a salvar aqui, a curtir a live, que mais tarde eu vou colocá-la lá no nosso Facebook e também no nosso canal do YouTube. Fiquem com Deus.